Eu gostaria que você declarasse comigo: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Portanto, eu tenho em minha boca um milagre. E eu falarei palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. Porque em minha boca existe um milagre. Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Existem tantas pessoas desesperadas, aflitas, passando por situações tão complicadas. Alguns buscam os seus recursos onde não deveriam. Por isso acaba chegando também onde não gostaria de chegar. Mas nós temos uma ferramenta. Você tem uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta são os ensinamentos da palavra de Deus. Talvez a sua situação seja mais complicada, mais complexa. Aquela situação que você não gostaria de estar vivendo agora. Mas você está ouvindo a palavra e Deus coloca nas suas mãos uma ferramenta poderosa. Ele diz assim: se o meu povo... Será que você faz parte do povo de Deus? Se o meu povo que chama pelo meu nome me buscar, se humilhar, diz aqui, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se nós clamamos pelo Senhor, se nós nos humilhamos, ou seja, se nós nos damos por vencidos, se nós chegamos à conclusão de que com as nossas próprias forças a gente nada consegue, e a gente fala assim: Senhor, eu clamo pelo Senhor, eu estou me humilhando na Tua presença, e diz a palavra, se me buscar, o Senhor diz assim: eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma promessa da parte de Deus. Sarar a terra é uma promessa da parte de Deus. Por quê? Porque se uma terra não estiver sarada, ela não produz frutos. E você nasceu para ser frutífero. E Deus quer que você seja frutífero. Mas aqui existe uma sequência. Se o povo que clama pelo meu nome me buscar, e quando me buscar e orar, e clamar, e se humilhar. Por que é que muitas pessoas estão padecendo? Por que é que muitas pessoas não têm recebido? A palavra nos fala em 1 Pedro capítulo 5, verso também de número 5, no finalzinho do versículo, diz que Deus resiste àquele que é soberbo, aquele que é altivo. Deus resiste, Deus fica à frente e diz assim: não tem como você passar. Você está sendo soberbo, altivo,
prepotente. Não dá, não, assim não funciona. Mas Deus dá graça ao humilde. Diz a palavra, Deus dá graça ao humilde. Ou seja, Deus está nos dando instruções. E Deus trabalha na nossa vida quando o nosso coração está quebrantado. Quando o nosso coração está se humilhando na presença do Senhor e nós chegamos à conclusão de que por nós mesmos nada conseguiremos, mas através do Senhor. A palavra humildade vem de humus, ou seja, terra. É o reconhecimento de onde eu vim. É o reconhecimento da minha essência. Nós somos terra. Isso significa humildade. Eu saber qual a minha origem e qual será também o meu destino. Você olha aí para alguém que está do seu lado, uma pessoa bonita, é verdade? Uma pessoa jovial que está aí do seu lado, mas um dia essa pessoa vai se tornar terra novamente. E nós precisamos reconhecer isso. Saber qual a nossa origem. Ou seja, quando eu reconheço quem eu sou e quem Deus é na minha vida, eu deixo para trás toda a soberba, toda a arrogância, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não pertence a Deus. Por isso que muitas pessoas pedem, mas não recebem. Buscam, mas não encontram. Por quê? Porque existe um muro, uma muralha, que se chama altivez, arrogância. Aliás, a arrogância levou a um anjo de luz, chamado Lúcifer, que era lindo, maravilhoso, mas fez com que ele saísse dos céus. A arrogância tem levado milhares e milhões de pessoas à derrota. Há pouco menos de um ano atrás, víamos aí um grande empresário que se dizia que estava próximo de ser o homem mais rico da face da terra. E quando o repórter perguntou por que o senhor quer ser o homem mais rico da face da terra, ele diz assim: porque eu quero ter respeito, quero ser respeitado. Nós não somos respeitados por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. E esse mesmo homem hoje é um endividado. O que o levou ao endividamento, a arrogância, a soberba? Porque o arrogante, ele sempre tenta imprimir os seus próprios métodos. Ele acha que é a força do seu braço. Ele acha que é o poder do seu dinheiro. E com Deus as coisas não funcionam assim. Por isso que o Senhor diz assim: se meu povo que clama pelo meu nome, quando esse povo se humilhar e orar, orar é falar com Deus, mas é ouvir também aquilo que Deus está falando. Um arrogante não consegue ouvir a voz de uma pessoa e muito menos a voz de Deus. Ele se vê como maioral, ele se vê como aquele que é grande, que aquele que resolve, como aquele que resolve os seus próprios problemas. Eu quero que você entenda isso. Mateus capítulo 7 também, verso de número 7. Jesus dá um ensinamento tremendo. Jesus diz assim: se você bater, a porta vai se abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Aí nós perguntamos: mas como, de que jeito? Talvez você tenha pedido, talvez você esteja clamando há algum tempo, mas não tenha recebido. Por quê? Jesus passava a noite em oração. Jesus, o Filho de Deus, aquele que desceu da sua glória e se tornou um Deus no nosso meio. Mas aquele
que foi como uma ovelha muda, que não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha muda que vai para o matadouro e não reclamou, e não abriu a sua boca. Ele simplesmente obedeceu à vontade de Deus. E às vezes, quando Deus começa a fazer algo na nossa vida, nós nos levantamos, reclamamos, murmuramos. Deus, eu não mereço passar por isso. Como não merece? E quando passamos por algumas coisas, é porque Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está transformando a nossa vida e Deus quer nos levar a uma posição daquele que recebe, porque o desejo do coração de Deus é que você receba. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele não abriu a sua boca. Ser humildade, querido, não é ser bobo. Ser humildade não é ser aquele que aparentemente aceita todas as coisas, pelo contrário. Ser humilde, querido, é aquele que reconhece a sua condição humana. Eu quero que você entenda isso. Aquele que é humilde, ele quebra barreiras, ele desfaz de muralhas. Aquele que é soberbo e arrogante, esse na verdade constrói muralhas. Uma pessoa arrogante, ela constrói muros à sua frente. O muro limita. O muro te impede de crescer. Um muro à sua frente impede que você veja mais adiante. Por isso, não vale a pena arrogância, não vale a pena soberba, mas vale a pena o reconhecimento da humildade, porque o humilde, ao invés de construir muralhas, ele constrói pontes entre pessoas, entre relacionamentos. Uma pessoa humilde, onde ela entra, ela tem a capacidade de ouvir até mesmo a criança. Ela tem capacidade de ouvir, de entender e de tirar uma mensagem. O arrogante, ele não ouve a palavra de Deus. Ele não ora a Deus porque ele acredita que ele não precisa de Deus. E muitas vezes são até conhecedores da palavra, mas o coração está altivo. Por isso não recebe, pede e não recebe, busca, mas não encontra, porque o coração precisa ser trabalhado. Eu quero que você entenda, por favor, que existe um desejo dos céus para a sua vida. Eu vou repetir. Existe um desejo de Deus, existe um desejo dos céus para a sua vida. Uma certa feita, Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Está em Mateus, capítulo 6, verso de número 6. E os discípulos perguntaram: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus diz assim: Pai nosso que estais no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade nos céus. Ou seja, existe uma vontade nos céus para a sua vida. Existe um desejo no coração de Deus para você. Por isso Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, aquilo que está no céu, a vontade que está no céu, que seja feita sobre a sua vida. Para quê? Para desfazer uma mentalidade equivocada, para desfazer uma mentalidade que não é boa. Por isso que a palavra de fé, ela vem exatamente mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de pensar. Ou seja, que a vontade de Deus para a sua vida. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que é que você esteja enfermo?
Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é que você esteja vivendo numa pitimba, numa miséria? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é que você viva irritado, para baixo, triste? Claro que não. Por isso que seja feita a vontade que está nos céus. Existe uma vontade no coração de Deus para você. Eu não sei se você crê nessa palavra. Existe uma vontade, existe um desejo no coração de Deus em recuperar a sua identidade de filho de Deus, a sua identidade de filha de Deus. Porque quando você entender ou recuperar a sua mentalidade de filho e de filha de Deus, você vai entender que você, como filho, tem direito a uma herança celestial. Tem algo da parte de Deus a ser colocada nas suas mãos. Existe algo da parte de Deus para a sua vida. Deus tem algo com você. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Por isso a minha oração nesse dia de hoje vai ser para que o Senhor possa te dar sabedoria para ouvir a mensagem do Senhor, para ouvir o desejo do coração do Senhor e ter a sabedoria que vem da parte de Deus. A sabedoria, querido, sabedoria não é experiência. A experiência, ela se esgota. Chega um momento que você não tem mais experiência. A sabedoria é um conhecimento adquirido. E o conhecimento adquirido, baseado na palavra de Deus, ele não se esgota. Deus tem mais. Deus quer te levar além. A sabedoria da parte de Deus te dá o discernimento de saber assim, Deus está falando comigo. Deus está me ensinando. Mas para que eu tenha um coração ensinável, eu preciso mudar alguns caminhos. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso deixar de lado toda a altivez que tem destruído famílias, que tem destruído profissões, que tem destruído nações inteiras. Porque existem pessoas soberbas, arrogantes. E o Senhor diz assim: quando se humilhar, ou seja, quando chegar à conclusão, e alguns precisam chegar a esse ponto, que não existe outro caminho. Olha, eu já não tenho mais alternativas, eu só tenho uma alternativa. É me prostrar aos pés do Senhor, dizer: Senhor, do meu jeito não dá, do meu jeito não funciona, mas eu sei que o Senhor tem uma alternativa para a minha vida. Eu estou dizendo que Deus tem uma alternativa para a sua vida. Deus tem um pensamento ao seu respeito. Deus tem algo com você. Eu estou dizendo, Deus tem um propósito, um projeto, mas você precisa recuperar a sua identidade de filho, porque somente os filhos são capazes de receber a instrução do Pai e dizer assim: é o meu Pai que está me ensinando, é o meu Pai que está me mandando, e eu recebo essa palavra, eu vou viver essa palavra, e certamente a minha terra vai ser sarada. O Senhor diz assim: eu perdoarei os seus pecados. Olha que bênção. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do Senhor para a sua vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração e buscar lá no profundo do seu entendimento. O que é que tem te obstruído? O que é que tem entulhado o seu coração? Por que é que você não tem recebido o melhor do Senhor? Você pode receber o melhor do Senhor. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse homem, essa mulher, como essa vida em tuas mãos, Pai.
Existem pessoas dispostas, com os corações sinceros, a te seguir, a te ouvir e a te obedecer. Que esta palavra, Pai, que ela não volte vazia, mas ela cumpra o propósito para o qual ela foi proclamada, de alcançar essa vida, de tomar essa vida em tuas mãos e de transformar essa vida. Em nome de Jesus, que haja humildade, que haja entendimento, que haja compreensão daquilo de especial que o Senhor tem reservado para cada um dos seus servos. Amém, amém. Se você recebeu essa palavra, dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia.